conversar nesta série de vídeos sobre o Apocalipse e a forma como ele foi interpretado durante a história. Eu quero saber, junto com você, sobre interpretações do Apocalipse no século II, III, IV, até os dias atuais. E aí, está interessado? Este é o nosso assunto deste vídeo e de outros que vou gravar nas próximas semanas. Mas antes, vou pedir a sua ajuda para dar aí o joinha neste vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que tem interesse nesta temática. Combinado? Então vamos dar sequência aqui. Para nossa conversa inicial sobre a história da leitura do Apocalipse, o primeiro vídeo desta série, nós temos que pensar sobre os primeiros leitores do Apocalipse. O Apocalipse nasceu em meados do final do primeiro século. As datas de produção do Apocalipse variam um pouco. Algumas pessoas sugerem que ele foi escrito na década de 60, durante o governo do Nero. Alguns outros autores sugerem que ele foi escrito depois da virada do primeiro século, durante o governo do Trajano. Mas a maioria dos intérpretes do Apocalipse, dos historiadores e pesquisadores que trabalham esse livro, entendem que ele foi escrito mesmo no final do primeiro século, durante o governo do imperador Domiciano. Segundo estes autores, mais propriamente no final do primeiro século, um pouco antes de Domiciano morrer. Domiciano morreu no ano 96, então um pouco antes de 96. Ali o Apocalipse nasceu. E nasceu para onde? Para onde ele foi escrito? Ele foi escrito para um grupo de igrejas da província romana da Ásia. 7 igrejas da província romana da Ásia é o destino do Apocalipse de João. Então a história da leitura do Apocalipse precisa começar perguntando como o Apocalipse foi lido neste momento inicial. Eu tenho que tecer com vocês aqui algumas coisas a respeito disso. Primeiro, precisamos entender que o público do Apocalipse é exatamente este conjunto de igrejas. O livro foi produzido para que estas 7 igrejas o lessem. É bem provável, então, que ou ele seria lido em uma igreja por vez, formando uma espécie de carta circular, ou então cópias do Apocalipse iam nascendo a partir de cada igreja até completar-se o círculo das 7 igrejas da província da Ásia. Então o papel do Apocalipse é ser multiplicado para que ele alcance estas 7 igrejas. É difícil saber como estas 7 igrejas interpretaram o Apocalipse, mas é possível fazer algumas inferências à luz de outros apocalipses que as pessoas liam naquela época. A tendência é que as igrejas que receberam o Apocalipse, estas 7 igrejas, a tendência é que essas igrejas lessem o Apocalipse como elas leriam outros apocalipses do mundo antigo. Apocalipses como, por exemplo, o livro de 1º Enoque, ou então Apocalipse como um Apocalipse de Baruque, ou um 4º Esdras, que são apocalipses judaicos, e talvez essas igrejas não tivessem acesso, mas leriam de uma forma parecida, todos eles, né? Eles leem o Apocalipse de João como leem outros apocalipses. E é possível perceber então que a leitura de um apocalipse norteia a leitura de outro apocalipse. Quando eles pegaram o Apocalipse de João, na hora de entender como ler esse livro, na hora de interpretar o livro, como eles poderiam fazer a interpretação? Comparando o Apocalipse de João com outros apocalipses anteriores. E o mais famoso destes apocalipses é o primeiro livro de Enoque. Nós temos no cano ainda um outro apocalipse, que é o livro de Daniel. Então, Daniel e Apocalipse de Enoque forneceriam uma espécie de parâmetros de leitura, chaves de leitura, para que estas primeiras igrejas, as 7 igrejas da Ásia, lessem o Apocalipse que João escreveu, lessem o livro que João escreveu e entendessem o Apocalipse. Então, quando a gente se pergunta como os primeiros leitores leram o Apocalipse, a resposta parece ser, eles leram o Apocalipse de João como liam outros apocalipses. A tendência dos leitores é sempre ler aquele livro segundo uma tradição interpretativa ou uma tradição literária. No caso, essa tradição é apocalíptica judaico-cristã. Uma coisa que eu preciso dizer a respeito deste assunto é o seguinte: quem lê Apocalipse está entendendo que há uma intervenção de Deus no futuro, dentro da história, para trazer o reino de Deus. E essa intervenção envolve uma série de elementos, como, por exemplo, trazer as bênçãos do reino de Deus, as alegrias, a prosperidade, a paz do reino de Deus e colocar um fim à opressão que o povo de Deus enfrenta até este momento. Então, lê-se um Apocalipse, estuda-se um Apocalipse nesse período histórico, imaginando-se uma intervenção histórica de Deus em algum momento no futuro, especialmente no futuro próximo, porque é assim que os Apocalipses são lidos. Quem lê o Apocalipse nesse momento são apenas as 7 igrejas. O Apocalipse, então, ele nasce para estas 7 igrejas
e ele demora um pouquinho a atingir outras igrejas. O processo de disseminação do Apocalipse parece ser lento. Os estudiosos entendem que vai se levar 6 ou 7 décadas até que o Apocalipse apareça em outras comunidades, em outros lugares, sendo interpretado por outras pessoas, além das primeiras 7 igrejas. Então, até agora eu falei para você duas coisas. Primeiro, que o Apocalipse foi lido pelos primeiros leitores, como eles liam outros Apocalipses. Segundo, eu disse para você que o Apocalipse foi dirigido especificamente para estas 7 igrejas, consequentemente demora um pouquinho para que ele chegue até as outras igrejas, igrejas da Síria, igrejas da Palestina, igrejas do continente grego, igrejas da Itália, igrejas do norte da África. Vai levar um tempo, vai levar aí algumas décadas até que o Apocalipse seja divulgado, seja promovido para as outras igrejas, e aí nós possamos encontrar interpretações outras do Apocalipse, além destas primeiras interpretações. Então, vamos ficar por aqui com estes dois elementos, esses elementos que eu coloquei para você hoje sobre os primeiros leitores, e eu vou tratar sobre a próxima fase de leitura do Apocalipse no nosso vídeo número 2 desta série de História da Leitura e Interpretação do Apocalipse de João. Até a próxima, se Deus quiser.